É uma fala absolutamente vergonhosa da Camila Bonfim, da Globo News, tentando passar pano e tentando atacar tentando atacar o presidente Lula, defendendo os interesses dos Estados Unidos da América. Vamos ver esse corte. Deixa eu trazer aqui para vocês. Vamos lá para a gente poder seguir aqui fazendo bem o nosso trabalho, queridos e queridas. Deixa eu dar o play aqui, vamos lá. Sobre essa viagem de Lula à Rússia e essa agenda especificamente de amanhã, que você viu ali que está toda preparada já em Moscou com todos os simbolismos. Essa agenda de Lula amanhã lá na Rússia é uma das agendas mais condenáveis entre 10 analistas internacionais que você ouve. Só tem quem defenda só os aliados ideológicos do presidente Lula. Porque o fio da história, não precisa nem entrar em análise ainda, já nos mostra a visão errada e a visão que enfraquece o Brasil e que Lula tem perpetuado. Desde 2022, antes mesmo de ser eleito, Lula deu uma entrevista à revista Time, colocando ali a culpa da guerra também em Zelensky, ou seja, dizendo que se a Rússia invadiu a Ucrânia, tinha culpa também do país invadido. Ele chegou a dizer o seguinte, só para recuperar, e a gente vê que o fio histórico não vem de gafes de governo, de situações isoladas, vem de um pensamento antes mesmo do Lula 3. Ele disse o seguinte à revista Time, que o ucraniano Volodymyr Zelensky é tão culpado pela guerra quanto Vladimir Putin, que invadiu o seu país. Além disso, em 2023, já presidente em seu terceiro mandato, Lula disse o seguinte, também colocou a Rússia e a Ucrânia em pé de igualdade como vítimas. Disse que a decisão da guerra foi tomada por 2 países. Ou seja, disse que a invasão da Ucrânia pela Rússia foi uma decisão que também seria da Ucrânia. Ele foi condenado por essa declaração de forma muito justificada. O que a gente está vendo aí é Lula sentar-se e escolher fazer isso diplomaticamente ao lado de ditadores, de autocratas e, acima de tudo, de Vladimir Putin, um líder da extrema-direita. Como explicar um líder de esquerda como Lula é, um líder de uma democracia ocidental muito relevante, ter escolhido essa agenda para estar ao lado de um russo que ataca a Ucrânia e que é condenado por isso em várias críticas de países sérios, de países da maioria do mundo. Como explicar essa escolha num contexto em que a Ucrânia está sendo destruída, está sendo anexada à força por causa de uma guerra escolhida por Putin e não escolhida pela Ucrânia? Os analistas falam muito que Lula está reescrevendo, ou pelo menos participando implicitamente de uma forma que a Rússia repete muito, que é reescrever a história com suas narrativas. Faz isso em relação à Segunda Guerra Mundial, faz isso em relação à Ucrânia também. A presença de Lula na Rússia fortalece Putin e enfraquece o Brasil. Porque para Putin, que é um mentiroso nato, é um autocrata, é uma pessoa que mata os seus adversários, ter alguém que tem uma visão diferente dele, que tem uma importância mundial, porque é um democrata, é um líder de democracia, é ótimo. Constrói e reforça a sua narrativa em que a Rússia também é vítima numa guerra que já dura mais de 2 anos. Essa escolha de Lula, que vem antes de ele ser eleito e continua sendo um fio cronológico da atuação dele em relação à guerra na Ucrânia, é uma das situações mais vergonhosas para o Brasil, porque coloca em dúvida a expressão dele como um líder de esquerda, a expressão dele como um líder de uma democracia e a expressão completamente equivocada que ele tem de uma guerra, porque uma guerra nunca é uma decisão de 2 países, muito menos do país invadido. Essa declaração da Camila Bonfim é um absurdo e eu quero chamar já para comentar essa questão toda o meu querido amigo, a voz do DCM, Thiago Suman. Russofobia pura, hein, Thiago? Como é que você definiria, além de ser um release dos Estados Unidos, essa declaração? Boa tarde, Pedro. É mais do que russofobia, lulofobia, né? Camila Bonfim, ela só não é mais questionável e criticável na sua fala, porque eu vou usar a expressão que veio da nossa audiência durante a semana, eu achei bárbara, eu não lembro o autor ou a autora da frase, eu acho que era da Inês, se não foi o termo, me ajude, mas é a jornalista Bebê Reborn, né? Ela é só um boneco de cera. Camila Bonfim é só um boneco de cera que está ali dentro das suas limitações de compreensão. É o Bonner mais jovem, né?
Hã? É o Bonner mais jovem. É o Bonner mais jovem e é a manutenção cotidiana de uma linha editorial que ela é irretocavelmente alinhada ao discurso imperialista. Então, o que a Camila Bonfim acabou de trazer pra gente nesse vídeo, Pedro, que não é uma opinião, porque ela tá lendo, isso é um texto escrito por alguém, muito provavelmente nem por ela, e ela tá lendo um TP, traduzindo, vocalizando o que a mídia hegemônica tem por entendimento a respeito do mundo. O mundo é o quintal de Trump, conforme o próprio governo estadunidense trouxe no mês passado, e quem ousar criticar, se erguer, quem ousar reagir a isso, será condenado pela história. Como Lula e como Putin não aceitam essa submissão, serão atropelados pelos editoriais, pelas falas, pelas matérias que são ardilosamente construídas de uma forma torta. Ô querida, ô minha querida, envergonhado eu estaria se o presidente da República, do único país sul-americano que se envolveu para derreter os filha da puta dos nazistas, não tivesse lá para comemorar 80 anos que nós nos livramos desses caras. Quando esses caras estão à torta e à direita voltando aqui nos Estados Unidos e lá. Autocrata, Camila Bonfim, é o presidente que mandou arrancar uma mãe de dentro do carro, daí não é mais do que um autocrata, é um ditador. E tá mandando prender pessoas à revelia, contrariando o poder judiciário do seu país, Sim. o entendimento legislativo do seu país. Isso não é autocrata, Camila? Sobre matar os seus adversários, Camila? Vamos citar mais alguns aí, Camila? Aqueles que intencionaram, aqueles que inclusive se manifestaram que tinha que matar os seus adversários através de um plano de golpe de Estado, Camila? Até hoje não tem uma prova sobre Donald Trump, desculpe, sobre Putin, mas tem prova sobre o Bolsonaro. Sim. E esse golpismo todo relativizado quando ele queria matar um presidente que já estava eleito do cargo. O vice e o ministro do Supremo. E Camila? Como é que deita a cabeça no travesseiro, Camila? Vai tomar vergonha na cara? Vai honrar a porra desse diploma? Pelo amor de Deus! Por mais que você represente os interesses de uma empresa, você vir criticar um presidente da República que está no encontro que comemora a resistência ao nazismo. Vergonha para quem não faz parte disso. Vergonha é o que o Lula falou, vergonha para a Europa, que sob a tutela da premier italiana, bate palma para nazista, nazifascista. Se excita com a ideia de ser uma Mussolini de saias. Que a presidente da União Europeia faz o mesmo. E aí, Camila, quando o Lula pegou o microfone, o que foi que ele falou, Camila? Seja honesta, porque aí não é nem honestidade intelectual, agora é moral da sua parte. Seja honesta. Ele veio a público tentar costurar um acordo de paz com decência no discurso, dizendo que a Rússia, pedindo para a Rússia não atacar a Ucrânia e que a Ucrânia mantenha o estado de paz. O que o Trump falou hoje, Camila? O Trump falou, vamos parar com essa merda, que tá chata essa guerra. Para ele, é só um dia amargo. Quem tá preocupado com vidas sendo perdidas, Camila, é um dos poucos presidentes de todo um continente chamado América, Camila, de ponta a ponta, se incomoda com o genocídio de Gaza, que a porra da tua empresa não faz uma linha, Camila. Criança morrendo pra cacete. Sabe qual é a importância, Camila, de comemorar a vitória contra os nazistas? Porque o Estado violento, nazificado e sionista de Israel já matou mais criança na Palestina do que o Hitler matou na Alemanha, Camila. E ninguém tá falando nada nessa porra dessa Globo. Ninguém tá falando nada. Ô Camila, eu não vi nenhum pouco de rubor, nem teu, nem nenhuma outra dessas boas maquiadas apresentadoras com um rosto perfeitamente harmônico de Globo News chegarem ao constrangimento de ver o Donald Trump sentar com Zelensky no enterro do Papa, Camila. Não respeitou um pontífice morto dentro do caixão para fazer negócio. Ô Camila, o Lula é uma vergonha, Camila. Você não falou nada e eu não vi nenhuma linha quando o Trump esticou a mão para comentar o Emmanuel Macron cagou para ele. Isso é uma vergonha. Você ser um presidente dos Estados Unidos e um outro presidente não te cumprimentar. Isso é digno de uma tacanheza, de uma pequeneza.
que nem uma ilhota da América do Sul teria vergonha. O presidente francês cagou pro Donald Trump. É. O mundo tá cagando pro Donald Trump. E vocês arregaçando o rabo pra esse cara. Esse cara que nos ferra de ponta a ponta todos os dias. Esse cara que tá violentando a nossa gente. Foi uma mãe brasileira em Massachusetts que ele arrancou da sua família. E aí, Camila, isso é um horror. Isso é uma vergonha. Não um presidente da República que está sendo colocado entre os maiores líderes do protocolo rasgado do domínio imperialista. Depois de todos os tempos, Camila Bonfim. Onde os meus pais, os teus avós e os nossos bisavós não viram um mundo que não fosse comandado por esses caras que pisoteiam o nosso pescoço. Sim. A chance está se abrindo. Com China, com Rússia e com Brasil. E é isso que dói em vocês. É ver o presidente que saiu das camadas populares e que fez e faz um governo popular também ser reconhecido internacionalmente como o cara capaz de ter culhão para falar na cara de um presidente cagado dos Estados Unidos que ele não manda em porra nenhuma, Camila. E vocês ficam bravos. Que daí não vai ter graça mais a selfiezinha em Nova York. É. Vocês ficam bravos. Porque não vai ter graça mais as fériasinhas, tirando nos Estados Unidos e fazendo gracinha, e papapá, e fundo de Casa Branca. Vai perder a estética. Fotinho de estúdio. Fotinho de estúdio. E ai, Estados Unidos e o cacete. E Donald Trump, quem quer que venha. Seus baba-ovo do cacete de um imperialismo fracassado, violento e nazista. Ô Camila, quem defende nazista é nazista. E para ser nazista não precisa ter uma suástica, um bigode estranho, tampouco fazer o Heil Hitler. O que o Trump faz todos os dias, debaixo do nosso nariz, é nazismo. E quem não condena, também é nazista. E quem acha que isso é democracia e a Rússia é uma autocracia, temos críticas a fazer na Rússia? Pode fazer. Tem crítica a fazer a Venezuela? Pode fazer. Mas cadê a crítica ao Bukele? Que fez um país virar uma prisão. Que está recebendo dinheiro para prender pessoas que, pelo amor de Deus, tem imagens. Tem imagens aéreas de uma prisão que tinha centenas de milhares de pessoas e no outro dia não tinha ninguém, gente. Morreu todo mundo. Os caras mataram as pessoas. E é para lá que tá indo os nossos compatriotas, quando não estão sendo vomitados de cima de um avião. Estão sendo jogados por uma Guantánamo numa ilha. Caralho, cara. Que merda de jornalismo o nosso país faz. Conseguimos parar na frente de um TP para ler um texto escrito por um editor que ganhou esta ordem sentado na mesa com um burocrata. Sim. E acha que é relevante para a geopolítica internacional, mas se tudo é a porra de um mapa-mundi, talvez não saiba nem colocar no hora onde cada um dos países fica, mas acha que ele é o bambambam porque é da Globo. É da Globo porque se presta esse tipo de serviço. É da Globo porque, sabe, é o rico do que usa meia para dormir, que dorme de meia e cueca samba canção. Sabe aquele estilo? Vai pra merda, Camila, com todo respeito. Vai pra merda. Presidente Lula, é a esperança não do Brasil, do mundo, mas do sul global inteiro, do ocidente inteiro, e junto do Putin e do Xi Jinping, é do mundo inteiro, para que o mundo não colapse, Camila. Sim. Porque se dependesse desse vagabundo Donald Trump, que vocês se citam todos os dias, já tinha tudo ido pro inferno. Sim. Tudo ido pro inferno. Então, Camila, vai pro inferno com uma análise dessa, com todo o respeito que não lhe devo.